meus amigos, olha, estamos ao vivo de novo. A gente teve um probleminha na primeira live, mas daqui a pouquinho a gente já vai começar esse papo com o Jorge Macedo, executivo de futebol do Ceará. A gente não conseguiu colocar ele aqui, a gente começou uma live, não conseguiu colocar o Jorge. A gente está começando essa outra live aqui já para colocar o Jorge Macedo na conversa, né? Vamos aguardar aqui, o Jorge Macedo já entrou aqui e vamos ver aqui, tá aqui, o Jorge já... Pronto, colocar ele agora na conversa, hein? Daqui a pouquinho já vai estar com a gente, hein? A gente teve um probleminha na primeira live, mas tá aí, ó. Fala, Jorge, beleza, né? Isso, consegui entrar aqui agora, tudo certo. Agora deu certo. Na hora que você me solicitou lá, travou tudo aqui, tive que começar uma outra live. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Lucas, tudo bem, né? Nessa expectativa aí dessa pandemia que nos pegou todos de surpresa, né? Mas vamos lá, levando a vida. Não adianta e torcendo que isso aí passe rápido. Com certeza. E, Jorge, você tá aqui nessa quarentena em Fortaleza ou tá em Porto Alegre? Onde é que você tá? Não, eu fiquei um período aí em Fortaleza e acabei vindo para Porto Alegre, né? Que a minha esposa reside aqui e com a minha filha, que é pequena aqui de 2 anos, então vim ficar com elas aqui nesse período, né? Quando a gente decretou as férias. Então até o dia 20, por aí eu tô aqui em Porto Alegre. Boa, Jorge, olha, muita gente mandou perguntas. Olha aqui, ó, tem uma folha frente e verso aqui só de perguntas que o pessoal mandou. Tem Imagino. também aqui com muitas dúvidas, curiosidade aí também sobre mercado da bola, como é que está sendo o trabalho de vocês. Para começar, eu queria que você falasse qual que é a sua avaliação aí desse início de trabalho, né? Você como executivo de futebol do Ceará, em termos das peças que vocês trouxeram, rendimentos, resultados até agora do Ceará. Foram 15 contratações, né, até agora. Não sei se eu perdi as contas, mas vou até repassar aqui. Fernando Praz, o Klaus e o Thiago Pagno Sá, zagueiros, né? O Eduardo, Bruno Pacheco, o Alisson, o Martin e Charles como volantes. Na meia, né? O Vinícius, atacantes Sobis, Rodrigão, Rogério, Léo Chu, o Kleber e o Jacaré também, que assinou pré-contrato, né? Então, eu queria que você fizesse essa avaliação geral desse início de trabalho. Cara, quando a gente começou, né, as conversas com o presidente, né, com a diretoria em dezembro, a gente viu que precisava qualificar o elenco, né? O Ceará sempre vinha por montar, né, uma equipe no campeonato estadual, depois no campeonato brasileiro montar praticamente outra equipe, né? E a gente conseguiu nesse ano já tentar montar uma equipe forte a partir do começo da temporada. A gente teve muita dificuldade no início porque praticamente, como a gente comentou, meio time, né? Vamos dizer, do time titular, se eu não me engano, são 6 a 7 jogadores novos que não vinham, né, do ano passado, então jogadores vindo de vários lugares diferentes. Então a gente teve um pouco dessa dificuldade no entrosamento no início, né? O trabalho do Argel não engrenou, não conseguiu ter o resultado. A gente fez essa troca, né? E a partir dali acho que as coisas melhoraram e eu acho que o trabalho vem sendo bem feito, né? São praticamente, se não me engano, são 15 jogos, eu acho, né? Foi isso, né? Essa invencibilidade, né? Praticamente brigando em todas as competições, né? A Copa do Brasil veio para jogar o segundo jogo, o Campeonato Estadual recuperou e, né, indo agora para a fase decisiva, na Copa do Nordeste indo para a última rodada com chance de classificar, né? E ainda invicto na Copa do Nordeste. A gente sabe que é um trabalho, né, que demora muito. Quem está no futebol sabe disso, que as grandes conquistas, né, vêm com quem geralmente já tem um elenco praticamente formado e vai agregando 3, 4, 5, 6 peças, né? A gente teve que fazer toda uma reformulação porque entendia que os resultados que vinham dos anos anteriores não eram satisfatórios. Então, né, o Ceará, ano passado, né, no Campeonato Brasileiro, teve a sua permanência, mas com muita dificuldade. Então, a gente via essa necessidade, fez uma avaliação do plantel que tinha, né, e a gente resolveu, né, qualificar, e eu acho que veio bastante peças novas, com bastante qualidade. Ainda tem alguns atletas que ainda tiveram poucas oportunidades, né, Léo Chu, Martin, alguns jogadores ainda que não conseguiram engrenar, mas eu acredito que eles vão dar uma resposta boa aí daqui para frente, e nessa expectativa desses 2 meninos, que eu acredito muito, né? O Kleber é um menino que eu acompanhei ele muito, né? Ele, na época do Barbalha, quando o Barbalha subiu da segunda divisão para a primeira, eu acabei levando ele, eu estava no Vitória, acabei levando ele para o Vitória, para o Sub-23, para fazer um processo de lapidação. Ele ficou 6 meses no Sub-23, acabou, né, jogando, né, o estadual até em 2018, um pouco pelo Vitória. O Vitória não teve condições de fazer essa aquisição e ele acabou retornando,
e eu acabei acompanhando ele muito, acho que é um jogador de grande potencial. E o Jacaré, né, demonstrou nos grandes jogos, né, tanto contra o Ceará e contra o rival, que tem qualidade, né, um jogador que não tem medo do enfrentamento, um jogador que suporta bem a pressão, e eu acredito que eles vão nos dar uma resposta muito boa. E Jorge, você tá quase sempre ali nas coletivas, né, ali do pós-jogo, né? Eu sempre te vejo ali acompanhando as coletivas do treinador, né, do Ceará, né, o Enderson na época do Enderson, o Argel também. Então você está sempre acompanhando também esses bastidores, né, ali do pós-jogo, né, acompanhando tudo de perto. E eu queria saber de você, assim, se surpreendeu a você a saída do Enderson, né? O Enderson, inclusive, tinha me dado uma entrevista na sexta-feira e ou seja, 2 dias antes daquele jogo contra o Sport, e logo, eu acho 4 dias depois, ele acertou com o Cruzeiro, né? E nessa entrevista na sexta, ele falava sobre o Ceará, que estava feliz e tudo, falou até que para ele voltar, ele entendia até que o ciclo dele no Ceará ainda não tinha acabado, então ele se mostrava muito satisfeito no Ceará, mas meio que todo mundo ficou surpreso com essa escolha dele pelo Cruzeiro. Eu queria saber se te surpreendeu também e como é que foi esses bastidores aí dessa saída do Anderson Moreira. Cara, surpreendeu, né? Nos pegou, todo mundo foi pego de surpresa. Quando o Cruzeiro, quando teve ali, acho que tinham dito que o Adilson estava saindo, né? A gente já escutou alguma especulação do nome do Wenders, mas não teve nada de concreto. O Adilson acabou retornando e quando acabou até o nosso jogo do Sport, que eu olhei o resultado do jogo do Cruzeiro, eu disse, olha, eles vão vir para cima do Wenders, né? O Wenderson, muito pelo... Depois, eu acho que culminou com a chegada do Ricardo Drubski, que praticamente é um mentor do Wenderson, foi um cara que ajudou o Wenderson sempre, foi treinador do Wenderson, foi o diretor dele, né, tanto no Cruzeiro, como na base do Cruzeiro, como depois no América. Então, eu acho que isso que fez com que o Wenderson acabasse indo, além da questão de ser o clube da cidade dele, o clube onde ele começou, e ele nos comentou muito que devia muito ao Cruzeiro, isso, que o Cruzeiro deu tudo para ele no futebol, que começou ele e ele não podia deixar o Cruzeiro nesse momento mais delicado da vida. E eu acho que essa questão também dessa parada também facilitou isso. Eu acredito que se não tivesse essa parada, dificilmente ele iria, porque também não iria nos largar no meio de jogos decisivos, e também não iria pegar o Cruzeiro. Acho que isso aí também colaborou com que ele tomasse essa decisão, né? Esse lado emocional, acredito que pesou muito de estar voltando para casa, para o clube lá da família dele e tudo, e de onde ele começou, e essa questão da parada que ele ganharia um tempo, né, para trabalhar e tentar colocar o trabalho dele em prática. E vocês agiram rápido, né? Já anunciaram, logo após anunciar, né, oficialmente, logo após o Ceará anunciar a saída do Enderson oficialmente, né, nas redes sociais, já anunciaram o Guto, né? Como é que foi aí essa escolha pelo Guto? E já até insiro aqui uma pergunta de um internauta, torcedor do Ceará, que é o Júnior Bala, né? Ele pergunta também se vocês chegaram a pensar, assim como outros clubes aqui do Brasil, se vocês chegaram a pensar em técnico de fora do país, né? Ou técnico sul-americano que não seja brasileiro. A questão do Guto, a gente foi no mercado, olhou os nomes que tinha à disposição, né? No momento que o Wenderson nos comunicou que tinha essa possibilidade, se não me engano, isso aí foi acho que foi segunda-feira à noite, por aí que ele, né, comunicou, a gente já foi no mercado, buscou os nomes, né? Chegou uma avaliação no consenso de alguns nomes e chegou no consenso no nome do Guto, que é um treinador que vem fazendo bons trabalhos, já conhece, né, as questões aqui do Nordeste, já conhece as competições, é um treinador que já trabalhou com muitos desses atletas que estão no grupo, aí, mais de 70% dos jogadores já foram jogador do Guto em algum outro clube, então isso facilita muito, né, essa questão de compreensão do trabalho, a gente não perderia muito tempo, né, de adaptação, e o Guto também tem uma mesma linha do Enderson, né, um professor gosta né, praticamente nesse mesmo estilo de jogo. Então, por isso a opção do Guto. E do treinador estrangeiro, eu acho que é muita dificuldade, eu acho que teria um treinador estrangeiro para se adaptar, teria que conhecer muito a cultura, né, conhecer o elenco. Então, é muito difícil um treinador assim, estrangeiro chegar a meio de temporada e conseguir ter resultado. E o Jorge, só uma dúvida. O Guto, ele já assinou, né? Ele já está recebendo também do Ceará nesse período, né? Como é que está sendo esse trabalho dele à distância? Vocês têm mantido contato, assim, virtualmente com o Guto, né? Para acompanhar já esse início de trabalho?
Sim, a gente tem feito várias reuniões, né, online com toda a comissão técnica, né, fizemos com a parte a gente tem feito, né, separados a parte da preparação física com a parte técnica, né, a gente montou um plano de treinamento para os atletas, uma cartilha onde eles estão cumprindo, e então a cada 3 dias, né, a gente tem um responsável por um grupo de atletas de 5, 6, que é um preparador físico, e ele monitora, né, o que os atletas estão fazendo e está sendo retransmitido para a comissão técnica, né, para o Juninho, que é o preparador físico, e para o Guto, né, a gente passou praticamente, né, já todos os jogadores por jogadores, né, relatório, como é que foi os números deles até aqui, né, os jogadores que ele não conheciam, ele recebeu todo o material, recebeu todos os nossos jogos, né, então tem observado bastante o nosso time, pegando todas as informações possíveis, né, para diminuir esse lastro aí desse período que a gente não sabe o que vai acontecer, né, o período que vamos ter de preparação para começar, né, os jogos, se vai começar, então existe essa dúvida, então a gente quer deixar os jogadores em atividade para ganhar mais tempo. Eu acho que o clube que conseguir ganhar esse tempo vai sair um pouco na frente dessa retomada. E, Macedo, na avaliação de vocês, né, a gente estava aí vamos dizer assim, a gente ia entrar, né, nessa reta diva de futebol, né, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, e logo depois, né, iria começar ali o campeonato. E é geralmente nessa época que vocês fazem, precisa de mais jogadores, se não precisa. O Enderson, nessa entrevista que eu até citei para você, ele chegou a falar que deveria ter saídas, né, do elenco e também chegadas para a Série A. Você já tem alguma avaliação, assim, em termos de quantas peças são nessa área? Vocês estudam com algum número, assim, de contratações visando a Série A? E, além disso, claro, se o Guto já indicou alguns nomes ou não, se ele já indicou também a questão de saída de jogador do elenco, como é que está isso? Assim? A gente tem agora nessa reta final dos campeonatos aí, dos estaduais, né, do estadual, da Copa do Nordeste, a própria Copa do Brasil. Então, a gente faz uma avaliação permanente, né? Então, isso a gente está sempre fazendo, pode ter certeza, né? O torcedor pode ter certeza disso, que a gente está avaliando o plantel, né? Todo dia, todo jogo, para ver o que a gente necessita. Então, acho que a gente tem que esperar. Acho que não é o momento, né, de falar em contratações. Acho que é um momento que a gente não sabe nem como é que vai ficar o calendário, não sabe nem como vai ficar a questão financeira dos clubes. Então, acho que a gente tem que aguardar um pouco para poder sentar e ver dentro de um panorama, né, a nível de orçamento, ver a nível de calendário o que nós vamos ter pela frente, como é que vai ficar a questão das janelas, uma série de fatores para poder conseguir começar a pensar, né, na questão das contratações. Claro que a gente está sempre atento ao mercado, vocês podem ter certeza disso, que a gente está, né, analisando e fazendo essas questões internamente. Jorge, uma pergunta que eu não posso deixar. Vários aqui, torcedores já perguntaram, né? E é a pergunta também do André Felipe, que já tinha mandado pergunta antes, se vocês estão... que é que... Aí eu peço até para você esclarecer se tem algo de contato ou não sobre o Leandro Pereira, né? Centroavante, e também no nome do Zé Rafael. Cara, o Leandro é um jogador que eu conheço bem, foi meu jogador nas categorias de base do Inter, né? A gente tem uma relação muito boa, muito próxima. Ele é um jogador que ele tem um contrato muito bom lá fora, está muito bem, então tem uma dificuldade. É um jogador, é óbvio que né, a gente gostaria de contar, mas é um jogador que nesse momento tem uma dificuldade muito grande de estar saindo de lá, né? Pela questão do contrato que ele tem, dos valores que ele recebe, que hoje com essa disparada do dólar, né, se distanciou muito do que é pago aqui no Brasil. E ele é um jogador que o clube lá conta com ele, né? Não é um jogador que está lá para ser... Isso aí é um jogador titular absoluto, né? Que vem jogando bem. Então tem que ir acompanhando, né? A gente conversa direto com ele para ver essa situação. Para mais adiante, daqui a pouco, se tiver uma oportunidade, a gente fala, né? Então eu até brinquei, porque ele fica toda hora falando, não, é só me ligar que vem, não, estou correndo, mas acho que ele não quer ficar mal aí com o pessoal, com a torcida, eu acho. Então ele fala isso bastante, mas além de ser um grande jogador, é uma grande pessoa, é um menino muito do bem, né? Então eu acompanhei ele muito, né? Porque a gente trouxe ele aqui nos juniores, jogou com a gente no Inter durante 3 temporadas e depois foi fazendo a carreira dele.
E o Zé Rafael teve algum contato com ele ou não? Não, não teve nenhum contato com o Zé, né? Com o Zé nenhum. Ele é um jogador Jorge? que, a princípio, o Palmeiras não vai liberar. E Jorge, Não estou escutando, Lucas. O áudio está ruim para mim aqui. certo. Alô, E Jorge, Lucas? agora falando sobre alguns nomes aí, né, das contratações que vieram nesse início do ano, e dos jogadores que tem sido contestado assim, pelo. Você está me, ouvindo? Você tá me Não estou ouvindo? ouvindo, Lucas.